Aleluia. Feche seus olhos, antes da gente ler um pouquinho. Se você já abriu sua Bíblia, feche seus olhos. Comece a orar um pouquinho. Em nome de Jesus. Comece a abençoar a minha vida. Comece a liberar sobre mim. Comece a abençoar também seu coração. Que seja uma terra fértil nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, eu concordo, Pai. Sim, Senhor, eu concordo, Senhor. Sim, Pai, venha de encontro aos nossos corações, aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Seja aquilo que nós precisamos nessa noite, não aquilo que queremos. A Tua palavra é viva e eficaz. Sim, Senhor. Ela não voltará para Ti vazia. Toda a Tua palavra se cumprirá, Senhor. Aleluia. E nós queremos desfrutar disso, nós queremos fazer parte disso, Senhor. Em nome de Jesus. Porque não há prazer, Senhor, fora de Ti. Não há uma vida plena fora do Senhor. Não há uma alegria verdadeira fora da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos nessa noite que Tu tens, Senhor, total governo sobre este lugar. Em nome de Jesus, envia os Teus anjos, Pai, ministradores, que caia por terra toda mentira, Senhor, que tenta soprar aos nossos ouvidos, todo engano, todo espírito de confusão, em nome de Jesus. Edifica-nos, Senhor, com a Tua palavra nessa noite, Pai. Eu submeto, Senhor, o meu coração diante de Ti. Usa, Senhor, as minhas limitações. Usa, Senhor, o meu eu, Pai. Diminua-me, Senhor, na verdade, toda a minha inteligência, a minha sabedoria, o meu intelecto. Para que Tu cresças nessa noite, Pai. Resplandeça o Senhor, que seja a Tua palavra. Sim, Pai, que a Tua palavra traga sentido aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga, glória a Deus. Aleluia. Olharam mesmo? Eu não vi vocês olharem. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo. Repita comigo, Jesus estava na polpa, dormindo. Sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Um pouquinho mais adiante, capítulo 6, versículo 45. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo,
sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aleluia. Capítulo 8, um pouquinho mais adiante. Versículo 13. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Até aí. Queridos, eu li 3 passagens, na verdade, que se trata de algo incomum. Se trata de momentos em que o Senhor embarcou, pegou uma embarcação juntamente com seus discípulos para ir a um lugar determinado. E 2 dessas 3 que a gente leu, aconteceu algo parecido, algo semelhante, que é a tempestade. E essa tempestade se levantou e começou a assolar o barco, começou a deixar os discípulos desesperados. Eles não sabiam o que eles iriam fazer. E até ontem a gente conversava no grupo de convívio, falando sobre as tempestades da vida, né? E aquilo ficou no meu coração. Na verdade, também já tem dias, né, que essa palavra vem ecoando no meu coração, sobre as dificuldades, sobre as tempestades, sobre as crises que se levantam, às vezes, fora do nosso controle. A tempestade, ela tem explicação? Sim, se a gente pesquisar no Google como acontece uma tempestade, lá vai ter uma justificativa, uma explicação científica. Mas o que eu estou querendo dizer é das tempestades da vida que vêm e assolam a nossa casa sem alguma explicação pré-definida. Nem sempre as coisas vão acontecer porque há pecado. Às vezes eu peco, eu tropeço, eu erro, ou eu faço um mau investimento, ou eu faço um mau negócio, alguma coisa acontece e, por consequência, aquilo traz um malefício para a minha vida, uma consequência ruim. Sim, é verdade. Mas nem sempre as coisas ruins, os erros nossos, a má administração, é o que vai atrair uma tempestade, uma consequência ruim. Todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Amém? Estão comigo? Mateus capítulo 5, versículo 45, o Senhor Jesus diz que o sol, ele nasce tanto para o justo e para o injusto. A chuva, ela cai tanto para o ímpio, quanto para aquele que é crente também, aquele que crê no Senhor. Então todos estamos sensíveis às tempestades da vida, independente se a gente é cristão, independente se a gente não é cristão. Estando ou não com Jesus, nós estamos diante de tempestades que podem nos alcançar. E aqueles discípulos estavam passando por isso naquele momento. E eu queria te perguntar, eu queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado e perguntasse para ele: qual é a diferença então da tempestade na vida do cristão e a tempestade na vida do não cristão? Qual é a diferença? Se você sabe responder, guarda a resposta para si mesmo. É uma pergunta retórica, você não precisa responder por irmão, mas guarda essa resposta para si mesmo. As tempestades, quando a gente fala de tempestade, a gente lembra de algo já que é uma dificuldade, é um problema. Né? E a gente pode comparar lá com o povo. Sempre quando eu prego, eu vou falar, né? Sempre quando eu compartilho, eu sempre vou falar do deserto. Eu sempre volto a falar do povo de Israel. Eu sempre volto a falar de lá de trás, eu não sei porquê, eu me lembro de lá.
E o deserto, ele não foi diferente. Foi um tempo que o povo de Israel, eles acabaram de ser libertos por Deus através de Moisés. E eles foram compelidos, a palavra diz que o próprio Senhor guiou eles. Eles se depararam no momento que eles estavam na frente do mar. O mar não tinha caminho para eles passar. E eles começaram a chorar, eles começaram a murmurar. Então o Senhor diz: Moisés, por que o povo ora? Por que vocês estão orando? Diga ao povo que marche. Então Moisés, nós conhecemos a história, Moisés levanta o cajado, o mar se abre e o povo passa no meio do mar. O Senhor ainda teve compaixão com o povo, fazendo o povo desviar em volta de um povo inimigo para não ter uma batalha logo de cara. O Senhor teve compaixão do povo, mas a verdade é que o Senhor guiou o povo no caminho do deserto. Foi o próprio Senhor que impeliu, que impulsionou esse povo a ir para o deserto. Assim como Jesus, o pastor pregava aqui no domingo, ele falou sobre isso, né? No domingo ou na quinta, agora eu já não lembro. Que o próprio Espírito Santo foi aquele que guiou Jesus para o deserto. Para quê? Para ficar rico? Para ficar famoso? Para ficar super poderoso? Espiritualmente sim, mas para ser tentado. Então o deserto, ele é um lugar de sequidão. O deserto, por muitas vezes, para nós, quando a gente fala deserto, a gente fala a palavra, mas trazendo para a nossa realidade, eu te pergunto, qual é o seu deserto? O deserto, às vezes, ele tem outros nomes. O deserto, às vezes, ele se chama solidão. Às vezes, o deserto se chama depressão. Às vezes, o deserto se chama escassez. Às vezes, o deserto se chama amargura. Por quê? Porque é no deserto que o nosso coração se revela de verdade. Quando nós somos provados, quando nós somos pressionados, quando nós temos que passar uma dificuldade, é que nós revelamos realmente quem nós somos. E como eu falei aqui da outra vez, o povo não precisava provar para Deus. Deus já sabia o que havia no coração do povo. O Senhor já sabia. Por isso o propósito de Deus é enviar o povo para o deserto, para que eles vejam quem eles são. E para que o Senhor tenha a liberdade para poder transformá-los. E assim é na nossa vida, é na minha, é na sua. Quem já passou por um momento de deserto? Quem já passou por um momento de tempestade? Se você não passou, querido, aleluia, glória a Deus. Você é um super poderoso, um beneficiado, mas não existe. Todos nós vamos passar por um momento de dificuldade. Quando menos esperamos, algum familiar adoece, nós estamos sujeitos a isso. Eu lembro lá atrás, quando um amigo de um irmão da igreja, ele faleceu, e até a gente foi visitar a família, e o pai desse amigo meu, ele falava assim, como que Deus, sendo pai, permitiu acontecer uma coisa dessa, cara? Permitiu acontecer uma desgraça tamanha na família? Como que o Senhor permitiu isso acontecer? Mas daí eu ia para a palavra e eu comecei a meditar, eu vi que Eliseu, ele foi um cara super usado pelo Senhor, né? Famoso pela porção dobrada de Elias. E ele passou por dificuldade, ele morreu de doença. Elias, a gente compartilhava ontem, Elias foi o cara que foi famoso por acabar com os profetas de Baal. Ele se levantou e falou, se decidam hoje, ou vocês adoram Baal, ou adoram a Deus. Ele se posicionou num tempo onde tudo estava propício para adoração idólatra. Onri, se eu não me engano, o pai de Acabe, ele tinha edificado Samaria, ele tinha deixado um império. Era um império que o que governava era a idolatria, a luxúria, as riquezas, estava tudo indo muito bem naquele tempo. Mas de repente vem um homem, o Tesbita, a Bíblia fala, um lugar pequeno. Não tem história antes dele que fala de Elias, quem ele era. Não teve alguém que foi lá, a Bíblia não registra alguém que foi lá, Abraão colocou a mão na cabeça dele, profetizou, não tem. De repente surgiu o cara ali em 1 Reis, capítulo 17, e ele começa o seu ministério. Só que num determinado momento, o que acontece com Elias? Ele é ameaçado. Jezabel fala o quê? Amanhã, a essa hora, façam a mim os deuses, se eu não fizer com ele a mesma coisa que ele fez. Ela simplesmente declarou, liberou uma palavra de ameaça contra Elias. E o que aconteceu com Elias? Quem já assistiu Chaves?
hora ele murchou. Acabou a alegria de Elias. Mas espera aí, um homem que era tão ousado, né, Davi? Ousado, que tinha tanta ousadia, um cara tão corajoso para fazer aquele propósito, para se colocar naquele momento e fazer daquela forma, ó, vocês façam, beleza, vai vir fogo aí, se Deus, Baal for Deus, vai vir fogo. Ele colocou o Senhor à prova, ele tinha confiança no seu coração, ele foi ousado. Mas no momento em que uma mulher se levanta, não qualquer mulher, né? Não é qualquer uma também. Ela se levanta, ela libera uma palavra, Elias, acabou. A Bíblia diz que Elias despede o moço, o servo, e ele vai para um lugar de solidão. E as tempestades, ela às vezes nos obrigam, não posso dizer obrigam, mas nos empurram para um lugar de solidão. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldade e prefere se fechar, prefere se afastar, se distanciar da igreja, se distanciar da família, porque às vezes não consegue liberar um perdão, ou às vezes porque não consegue olhar na cara da pessoa. E a gente prefere se afastar, por causa de palavras, por causa de mágoas que atingiram o nosso coração. E eu quero te dizer nessa noite, nós estamos sujeitos a isso. A Ruth até compartilhou, falou em Hebreus que fala de Elias sujeito às mesmas, Tiago, sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era como nós. Nós também estamos sujeitos a receber uma carga emocional muito grande, a ficar triste, chateado, preocupado. Mas qual a diferença quando a tempestade se levanta na nossa vida? Qual é o segredo? Qual é o segredo, irmão? Qual é o segredo quando a tempestade se levanta na nossa vida? E o deserto vem para nos provar, mas eu quero que você diga dessa noite comigo: dias de dificuldade não são difíceis para Deus. Dias de dificuldade não são difíceis para Deus. Não há algo impossível diante do Senhor. Não há nada difícil diante do Senhor. Não há algo para Ele que Ele não possa resolver. O problema é que quando nós compreendemos quem Ele é, quando nós temos a convicção de quem nós somos nele, e de quando nós não fazemos isso. Onde nós temos nos apoiado? Qual é o socorro que você tem buscado? A Bíblia diz da mulher hemorrágica, a mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, vários e vários anos, ela foi e padeceu na mão de muitos médicos. Ela buscou socorro para cá e para lá, e foi para outra cidade, e foi para vários profissionais. Ela se submeteu a vários tratamentos, mas o problema em si não resolvia. Eu quero te dizer nessa noite, tem coisas dentro de nós que só podem ser preenchidas pelo Senhor. Tem coisas dentro de nós que só vão ser movidas quando eu permitir o Senhor entrar. Quando eu permitir que Ele venha trazer a solução. Querendo você ou não. Querendo você ou não, querido. Há um vazio, há um anseio. A gente falava muito de vazio, depois descobri que a palavra de Deus diz que há um anseio no coração do homem. Lembra quando a gente ministrava para os jovens, a gente falava, o vazio que há dentro de você é do tamanho de Deus. Sabe esse vazio que você sente aí dentro, essa vontade louca de usar droga, de preencher isso com sexo, com outras coisas? Esse vazio não vai ser preenchido a não ser pelo Senhor. Mas aí eu descobri que na palavra de Deus diz que há um anseio pela eternidade dentro do coração do homem. Eu descobri que nós temos uma fonte. Eu descobri que nós temos um Criador. Eu descobri que se nós não estarmos conectados com Ele, ligados à nossa fonte, à nossa videira, não vai haver vida. Nós podemos até nos enganar, nós podemos até enganar o outro, disfarçar um sorriso no rosto, podemos. Eu posso responder um bom dia agradável quando me dão um bom dia na rua, mas para mim, dentro, não está sendo bom dia. Eu posso fazer isso. Mas qual o benefício? Eu vim aqui para te lembrar nessa noite que há um caminho que a gente possa trilhar, que é o caminho para a eternidade. E esse caminho se chama porta estreita, não há outro. É difícil,
Porque muitas vezes nós nos afastamos da comunidade, da igreja, porque nós nos afastamos do relacionamento. Não queremos mais nos relacionar com ninguém. Porque fechamos o nosso coração por causa de experiências que tivemos no passado. Então fechamos, não queremos superar aquilo. Mas o Senhor tem uma nova história. O Senhor não vive de passado. Tem até um ditado, né, que fala sobre isso. Nós não podemos viver do passado, querido. O passado nos traz experiências, lições, sim, nos traz. Mas em todo momento que eu fico ligado ao passado, olhando para as coisas ruins que aconteceram, sem tirar o benefício disso, para que eu possa avançar no Senhor, eu fico paralisado. A minha vida fica estagnada. E essa é a minha inquietação nesses dias, a estagnação de muitos de nós, a começar de mim. Começou lá no acampamento, quando a Lai liberou a palavra, ela disse, essa palavra é para mim, se não servir para ninguém, é para mim, fica tranquilo. Palavra que o Senhor me deu. Essa palavra é para mim, o pastor falou domingo também, a palavra é para ele. E é isso que eu estou inquieto nesses dias. O acampamento foi bênção? Foi bênção ou não foi? Quem quer outro? Amém? Quem quer encontro de casais? Quem quer jantar? A gente quer fazer as coisas, quer movimentar o reino. Quantos quer evangelizar? O que nos impede, querido, de nós sermos missionários nos bairros que nós moramos? O que nos impede? Às vezes o meu coração está olhando tanto para a África, para o Piauí, ou para outros lugares que necessitam sim da pregação do Evangelho, do alcance da palavra, de uma obra social, de uma ajuda. Sim, precisa. Mas o que me impede de fazer isso na rua que eu moro? O que me impede de fazer isso lá no prédio? O que me impede? Eu mesmo. Quantos e quantas pessoas hoje não queriam estar no teu lugar? Queriam poder ter a condição de vestir uma roupa boa e limpa, como você usa, mas não tem. Quantas e quantas pessoas, no último culto que a gente teve aqui, a gente teve presença de duas meninas, que estavam aqui. Eu não quero abrir nada do que houve, de quem elas são, mas as meninas vivem numa condição precária, precisando de uma ajuda, precisando de uma mão estendida, já passaram traumas que nós não temos tamanho. Nós saímos daqui chateados de ouvir. Porque eu ia chegar em casa, eu tinha o arroz e o feijão para comer. Eu tinha a comida, eu tinha a mistura, eu tinha uma água gelada do bebedouro. Nós estamos aqui sentados numa cadeira almofadada, cheia de ventilador. E o que nos impede nesses dias de romper essas barreiras? O que nos impede nesses dias de liberar, de deixar o Senhor trabalhar em nós, tocar-nos intensamente? O que nos impede? Eu não quero menosprezar a luta de cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade, isso é lógico, todos nós temos uma limitação. Mas, esses dias até a gente estava conversando, e a Ruth falou assim, e me fez pensar bastante, Ela falou, eu preciso ser desafiada, eu preciso de alguma coisa que me desafie. E ela ter falado aquilo me desafiou. Porque eu falei, eu estou no ministério de louvor. Só vou resumir só no ministério de louvor. E por que isso não está me desafiando? Aonde eu estou me apoiando? Qual é a minha muleta? Qual é a minha justificativa? Não, peraí, está errado. Se isso não está me desafiando, está errado. O que tem que me desafiar é o primeiro amor. Sabe por que a palavra de Deus fala que nós precisamos voltar para o primeiro amor? Quem lembra do primeiro amor aqui? Não é porque eu entregava panfleto, é porque eu fazia isso, dava pirueta. Não, é porque tudo aquilo que a gente fazia era com intensidade, era com amor. Não com apatia, não com negligência ou indiferença. A gente queria estar lá. E não é só ir. Não é só ir num lugar, isso aí eu aprendo com a minha esposa. Ela fala, amor, vamos comigo. Ela fica me olhando para ver se eu quero ir. Aí se eu falar assim, vamos? Não quero que você vá mais. Na hora. Eu falo, mas por que eu vou? Não, mas eu queria que você queresse ir. Se você não quer, não precisa ir. Mas é isso que nós precisamos ter em relação ao Senhor.
querer estar com Ele, querer viver para Ele. Mas muitas vezes nós somente usamos o Senhor. Sabe quando nós precisamos de alguma coisa? Quando a dificuldade se levanta? Quando a tempestade se levanta, para onde nós corremos? Para o Senhor. Não é errado, mas o Senhor quer nos levar a um nível de intimidade em que nós temos relacionamento com Ele, a despeito do que está acontecendo. É muito fácil adorá-lo quando tudo está bem. É legal, mas há um perigo quando tudo está bem também. A estagnação, a indiferença. Eu quero te dizer nessa noite que tem mais do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: eu preciso me posicionar, fazer a minha parte, colocar em prática o que já aprendi. E eu queria somente citar algo que eu aprendi nessas passagens que a gente compartilhou, que a gente leu aqui. Queria compartilhar com vocês. Primeira coisa, é sobre a primeira passagem que a gente leu em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Que tem algo ali que é singular, algo que é muito específico, que me chamou a atenção. O travesseiro de Jesus. Quem já leu essa passagem aqui e ficou martelando, pensando nisso? O travesseiro de Jesus que estava na popa do barco. A embarcação naquela época tinha em torno de 8 metros de comprimento e 2,5 de largura. E no momento em que os discípulos entram no barco, eles olham na popa, que era o lugar onde o mestre, o capitão do barco ficava. Aquele que guiava a tripulação ficava. Eles olham para lá e vêem um travesseiro. Aí o barco começa a sair para a água. Imagina a cena. Eles veem o mestre, que acabou de falar, passamos para o outro lado. O mestre pegar e colocar o chinelinho para o lado, sandália, né? Não sei o que era. E deitar naquele cantinho, colocar a cabeça no travesseiro ali e ficar de boa. Eu queria te dizer o que eu aprendo com isso. O capitão da embarcação não está desesperado, querido. Se o Senhor Jesus é aquele que direciona a sua vida, governa a sua vida, eu quero te lembrar, Ele não está desesperado. Ele não está apavorado, Ele não está com medo. A tempestade, eu tenho certeza que Jesus sabia que a tempestade ia ocorrer, porque era um lugar onde as tempestades eram constantes. Eu tenho certeza disso. Mas ele não estava apavorado. O Senhor não está apavorado. Nós não servimos a um Deus de medo. Por isso, aquieta teu coração. Fique em paz. Tenha calma. Tenha fé, tenha paciência. Vai ficar tudo bem. Se o Senhor Jesus é aquele que está deitado na popa do teu barco, querido, vai ficar tudo bem. Você pode olhar para a popa do barco e você não vai ver o leme. Você não vai ver um capitão com um chapéu, com insígnias, não. Mas você vai ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, deitado, dormindo, descansando. Se isso não te trouxer paz, querido, o que mais vai trazer? A tua embarcação tem um capitão que entende daquilo. Não há nada nessa terra que nós venhamos passar que ele já não passou. Você está se sentindo desprezado? Você passou por um momento de desprezo no trabalho, alguém te olhar torto, te desprezar? Ah, isso aí não dá nada, né? Sabe aquele gerente que anda, parece que está com 2 franguinhos debaixo do braço, anda até com o braço aberto? Aquele que pisa, o patrão, ou um colega mesmo, no mesmo setor, que te despreza, que você está revoltado, não está nem querendo voltar para o serviço. Querido, o Senhor Jesus já foi desprezado. Foi humilhado por um familiar? O Senhor Jesus também já foi. Não há nada que ele já não passou. Mas uma coisa ele fez diferente de nós, ele não pecou. Não havia pecado nele. Ele cumpriu o propósito. Momentos de crise ele passou também. Quantos lembram do Getsêmani?
ele suou até sangue, mas ele cumpriu o propósito. E eu queria te incentivar, te encorajar. Há um propósito do Senhor sobre sua vida. E há de se cumprir através de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mas você precisa querer. Nós precisamos fazer o nosso papel, porque nós servimos a um Deus que Ele é cavaleiro. Sabe o assédio que há no mundo? Essa sedução sem tamanho contra as crianças, que tenta aliciar as crianças, seduzindo na pornografia, na sensualidade, em coisas obscenas. Sabe essas propagandas que passam? Parece que todo momento nós vemos o mundo sendo entregue nas mãos do já é, né? O mundo jaz no maligno. Mas tantas e quantas coisas acontecem para nos tirar do foco. Parece que está querendo arrombar a porta do nosso coração, fazendo a gente desviar, tirar os olhos de Jesus. Isso se chama tempestade também. Mas se você olhar bem, no meio dessa tempestade, se você focar os seus olhos, você vai ver que há um Jesus andando sobre as águas. Por isso os nossos olhos têm que voltar para Ele. Porque Ele é cavaleiro, Ele está batendo na porta do nosso coração. Mas por que às vezes as coisas não mudam? Porque eu não quero abrir o meu coração. O meu coração está endurecido. O coração está fechado. Parece que as palavras já não fazem sentido. Parece que tudo aquilo que já é pregado eu já sei. Eu já ouvi. Tempestade? Não, já ouvi. Quantas e quantas vezes a gente lê a palavra e parece que as coisas não fazem sentido, querido. É um período de deserto, mas eu quero te dizer, vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Mas se posiciona, porque o capitão do barco não está desesperado. E o plano dele é perfeito. Segunda coisa, reconheça quem Jesus é de verdade. Como reconhecer Jesus quem é de verdade? Na segunda tempestade, ali em capítulo 6, nós vemos que os discípulos estavam tão apavorados que a Bíblia diz que eles olham para Jesus, mas eles não enxergam que é Jesus. Eles ficam pensando que é um fantasma. Eles não têm a compreensão de quem Ele é. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu estou desesperado, quando eu estou amargurado, apavorado, preocupado, eu não consigo mais discernir as coisas do Senhor. O meu foco está deturpado. Eu preciso acalmar o meu coração, parar e olhar com calma, para enxergar as coisas de Deus com nitidez novamente. Aleluia, glória a Deus. Não se apavore, querido. Não se desespere. Não se desespere. O amedrontamento não vem do Senhor. Sabe o que eu aprendo? Que talvez o Senhor venha andando sobre as águas para mostrar para eles não tinham que confiar no barco. Jesus vem andando sobre as águas para mostrar para ele, ei, não olha para o barco. Ei, não olhe para a tempestade. Vocês têm uma palavra, eu já liberei, passa para o outro lado. Vai se cumprir. O que a gente precisa é confiar. Por isso, se nós nos apoiarmos em homens, em coisas que são criadas por mãos humanas, como a embarcação, até uma instituição, querido. Nós amamos fazer parte da igreja, nós amamos a comunhão, mas nós não podemos estar fundamentados somente nisso. O fundamento nosso tem que ser no Senhor, em Jesus. Quantas e quantas vezes nós nos entristecemos, abala a nossa fé porque fica sabendo que o fulano de tal caiu, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, várias e várias coisas acontecem e a gente entristece o coração. Lembro quando eu era novo convertido, um amigo ia lá, caía, saía da igreja, nossa, a vontade era sair também. Não, o cara não vai estar aqui, velho, eu vou tocar com quem? Porque gostava de estar junto, ficava triste, chateado, mas porque às vezes o fundamento não estava em Jesus ainda, não estava consolidado. E nós precisamos estar consolidados nele. A embarcação pode quebrar, os ventos podem soprar, mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor Jesus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele pode curar ainda, Ele pode salvar, Ele pode libertar. Para Ele não há nada, nada, nada difícil. Terceira e última coisa, queria que os irmãos abrissem a palavra lá no capítulo 8, no versículo 14, que eu queria ler novamente. Aleluia. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: Não compreendeis ainda? Eu fico imaginando o sentimento de Jesus. Eu fico imaginando o que passava no coração de Jesus. Pô, vocês estão comigo todo dia. Essa, às vezes, é a inquietação que eu tenho no meu coração, sabe? A meu respeito. Porque eu olho para os discípulos, né? A gente se revolta. A gente estava falando isso ontem, né? Pedro negou Jesus, tal. Ô louco, Pedro fez isso. Mas e nós? Será que nós nos parecemos com Pedro para negar a ele? Parecemos com Jesus, aliás, para negá-lo, como Jesus fez? Mas os discípulos estavam ali com o mestre todos os dias. Eles viram, presenciaram, eles carregaram o cesto da multiplicação. Eles carregaram, eles viram o mestre curar a lepra, purificar a lepra. Eles viram ressuscitar mortos. Eles viram grandes coisas que o Senhor Jesus tinha feito, mas mesmo assim, o mestre diz: vocês não entendem? Vocês não compreendem as palavras? A indignação, às vezes, no coração de Jesus, falar: eu estou ensinando, eu já falei 20 vezes. Vocês estão no ministério comigo já há 3 anos, eu estou falando várias e várias vezes. Vocês não acordam, não despertam? Será quando que vocês vão acordar? Eu fico imaginando Jesus declarar parábolas para toda a multidão, e para os discípulos ele tinha que explicar. Era um benefício, era top. Mas, queridos, às vezes ter que explicar é porque eles não entenderam a parábola, sendo que todos os dias eles estão com Jesus. E ainda assim, algumas coisas eles não compreendiam, mas o mestre, com paciência, ia explicando. Se a gente ler o texto a seguir, a gente vai ver que Jesus chega em Betsaida. E a primeira coisa que acontece ali, que acontece naquele lugar, é ele curar um cego. E é sobre isso, é nesse lugar que eu queria chegar com você. A minha inquietação nesses dias é que parece que a gente não tem enxergado quem Jesus é realmente. Parece que a gente vê, mas a gente não enxerga. Parece que a gente escuta, mas não ouve, não compreende, não desce para o coração. Parece que a palavra não alcança fundamento a ponto de eu praticar. Ou eu não pratico ela a ponto de se tornar um fundamento. Eu queria te deixar uma palavra no seu coração para que você pudesse meditar. Se eu puder fazer isso. Mas que você pudesse se lembrar amanhã ou depois a meditar em Tiago 1, capítulo 1, versículo 22 até o 25. O que Tiago estava querendo dizer ali? Há um segredo ali muito interessante para nós, que nós precisamos entender. Eu preciso praticar, há algo que eu preciso fazer, a minha parte no negócio, a minha parte na aliança.
Eu preciso fazer algo. O problema é que às vezes eu leio a palavra e eu olho e falo, para que eu vou usar isso? Esses dias eu fui buscar o Luiz na escola. Alguns dias já. No caminho eu falei, e aí filho, como é que foi a aula hoje, né? Ele falou, pai, aprendi uns negócios lá que eu nem sei. Tem hora que eu pergunto assim, nem sei para que eu vou usar isso na minha vida. Né? Hipotenusa, não sei o quê. E foi falando o nome das coisas lá. Eu nem lembro se era matemática, o que era. Depois o Daniel vai puxar a orelha dele. Mas na hora o Espírito Santo já veio no meu coração. Assim, não vou falar que são vocês, mas falou para mim. Né? Assim às vezes é você. Lê a palavra e pensa, para que isso serve nos meus dias? Isso aqui às vezes não é válido mais para hoje. Para que eu vou guardar meu coração dessas coisas? Para quê? Isso não é válido mais. Mas de repente, na hora que você menos espera, o Senhor, lembra aquela palavra? Por causa disso. Volte para as Escrituras, querido. Abra os teus olhos. A Ruth estava orando anteontem, eu achei interessante que ela falou algo que estava no meu coração, que aquele cego, ele foi tocado por Jesus. E na hora que Jesus falou, e aí, tá vendo? Ele falou, eu vejo os homens que parece que são árvore. Aí o que Jesus fez? Tocou de novo. E a vista dele ficou perfeita, a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus insistiu naquele cara. O Senhor Jesus insiste em nossas vidas, Ele não desiste de nós. Porque nós precisamos ter uma visão perfeita. Se nós não compreendemos aquilo que nós estamos vendo, nós não desfrutamos. Se eu não tiver a compreensão daquilo que eu estou fazendo, eu nunca vou desfrutar daquilo. Se eu fazer aqui, seguir a igreja, se eu submeter aos princípios do Senhor por obrigação, eu não desfruto. Não pode ser por prazer, não pode ser por força, não pode ser por violência. Mas eu tenho que deixar o Espírito fazer a obra dele em mim. Eu tenho que abrir o meu coração. Em nome do Senhor Jesus, queria te convidar a se colocar de pé. Queria te pedir, se você puder fechar os seus olhos. Eu queria orar por vocês. Eu queria orar, que a gente orasse junto, na verdade. Em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos e colocar as mãos em cima dos seus olhos. Em cima da sua visão. Eu queria orar nesse momento para que o Espírito Santo pudesse nos tocar. Para que o Espírito Santo pudesse tirar dos nossos olhos as escamas que às vezes nos atrapalham de compreender a essência dele. De enxergar os teus caminhos. De enxergar o propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, eu te dou graça, Senhor, nessa noite por quem Tu és. Que Tu és o Senhor que não se esquece dos seus. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai, para ouvir a Tua palavra. O Senhor tem dado direção a nós há vários dias, falado aos nossos corações, insistindo, Senhor. Quantas e quantas vezes o Senhor nos tem chamado, Pai, para o lugar secreto. Quantas e quantas vezes o Senhor tem mostrado que o Senhor não está apavorado. Quantas e quantas vezes nós não temos enxergado os Teus olhos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. A gente vai entregar nossos dízimos e ofertas. E é um privilégio poder estar na casa do Senhor. É um privilégio estar com os irmãos. Eu queria que você abrisse sua palavra comigo em Salmos, capítulo 145, por favor. Versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Posso ler?
O Senhor é fiel, o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara os que caem e levanta todos os prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que os temem. Ouve-os gritar por socorro e os salvas. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Eu estava lendo essa passagem, né, e eu estava pensando aqui, como que o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Não, o Senhor, Ele sempre está disposto em nos abençoar. Nós, como pais, ficamos tão felizes quando nós damos um presente para os nossos filhos, né, quando satisfazemos um desejo dos nossos filhos. E aí eu fico pensando como que Deus fica quando Ele realiza um desejo para nós. Só que muitas vezes nós não recebemos o que nós desejamos, né, almejamos, é porque falta oração e posicionamento da nossa parte, né? Principalmente a questão da oração, né? Quantas vezes a gente está precisando, às vezes está passando por uma prova, e às vezes, em vez de nós clamarmos ao Senhor, como diz lá em Jeremias 33, versículo 3, que fala: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a gente sabe disso e está numa prova, em vez de a gente clamar ao Senhor, a gente fica reclamando, em vez de clamar ao Senhor, murmurando: mas por que eu não estou conseguindo fazer isso? Eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que não sei o quê, não sei o quê. Bate um sentimento de insegurança e de medo, né? Mas a gente tem que clamar. Né, a casa do Senhor, a gente está aqui para estar junto, para fortalecer uns aos outros, para orar e clamar. E se você está passando por uma situação na sua vida financeira, ou no seu dia a dia, algo assim que você esteja passando, está lutando sozinha, clama ao Senhor. Clama ao Senhor, clama que Ele vai anunciar coisas no seu coração. Ele vai fortalecer a sua vida. Então é isso que nós precisamos, nos posicionar em oração. É muito fácil reclamar, muito fácil murmurar. Mas, às vezes, a gente não ora. E, às vezes, não alcança os desejos que o Senhor quer nos abençoar. O desejo dEle é nos abençoar. E não alcançamos porque não oramos, não nos posicionamos em oração, não clamamos. E não somos obedientes, muitas vezes. Então, hoje, nós vamos entregar nosso dízimo, nossa oferta, por obediência ao Senhor e confiança nele. E Ele quer satisfazer o desejo do seu coração, mas ora. Ora, querido, não sei qual que é a sua necessidade na sua casa, mas quando você estiver lá, fala: Senhor, é o Senhor que me dá o alimento, é o Senhor que me dá o emprego, eu tenho tudo, hoje que todas as coisas que eu tenho, toda a provisão que eu tenho vem de Ti. Então, nós precisamos nos posicionar em oração. Amém? Então, vamos entregar com alegria ao Senhor, mas não esquece de orar pela sua casa. Não esquece, porque Ele ouve. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Separa o seu dízimo, a sua oferta, que você entrega por obediência e amor ao Senhor. Somos gratos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Vou aproveitar, abre a sua boca, já ora pela sua casa, ora pela sua vida, pelas suas necessidades, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregar uma oferta na sua casa, um dízimo, Senhor, diante de Ti. Sabemos, Senhor, que se nós estamos entregando, Senhor, é porque o Senhor nos deu, Pai. É o Senhor que nos dá, Senhor, o trabalho. É o Senhor que nos dá o alimento. É o Senhor que faz todas as coisas, porque nós sabemos que o desejo do Senhor é nos abençoar, Senhor. Por isso nós queremos nessa hora entregar com um coração grato ao Senhor, dizer muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós clamamos, Senhor, nessa noite, Jesus, por provisão do Senhor sobre as nossas casas. Nós continuamos clamando ao Senhor pelos milagres que o Senhor tem a fazer ainda sobre nós. Eu clamo a Ti, Jesus, e sou grata, Deus, porque eu sei que o Senhor quer nos abençoar, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, recebe toda, Senhor, oferta, todo o dízimo dos Teus filhos. Nessa noite eu abençoo, Senhor, cada casa aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pode entregar, irmãos.
Amém, queridos? Está encerrando. Que Deus te use, continue te usando poderosamente. Né? Como que é o nome das irmãs? Como? Mariana, Karina, é isso? E? Como? Maria. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, tá? Alguém convidou vocês? Não? Já conheciam a igreja? Ai, que legal, gente. Amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida delas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus, tá? É um prazer recebê-las em nome de Jesus. Amém, queridos? A Tata só foi confirmar ali, 2 minutinhos, me aguenta rapidinho, que eu quero dar um recado, rapidinho. Ela só foi confirmar uma questão de uma data, que eu quero saber. Aguenta aí. Eita, Tona. Quem me chamou? Hã? Não, pode ser. E aí, amor? À noite? E à tarde? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Eu preciso muito da sua atenção, você que está envolvido em alguma liderança da igreja, faz parte. Se você é professor, se você é músico, se toca, você também, que está atrás aí, já não olha com essa cara não. Você que está envolvido em alguma atividade da igreja, que você é envolvido, você está dando aula, entenderam os exemplos, né, irmãos? Tá? Músico, líder de equipe, você que está envolvido numa atividade no ministério da igreja, tá? No outro sábado, esse não vai dar para mim fazer, mas eu preciso fazer uma reunião urgente com vocês, tá? Então, no outro sábado, quero que vocês marcam aí 1h da tarde. Eu preciso que vocês vão até na minha casa, não vou fazer na igreja, a gente vai fazer lá. Por quê? Porque a gente é uma igreja de muitos filhos, então pelo menos lá a gente amarra ele nas árvores, deixa na piscina, faz alguma coisa, mas eu preciso que, é o marido e a esposa que faz parte, eu preciso dos dois. Entendeu? Então não dá para o marido ficar com o filho, ou a mulher ficar com o filho para o marido participar. Se você está envolvido no ministério, eu preciso que aquele que está envolvido no ministério esteja presente, amém? Então, se você fala, mas pastor, meu filho não para, minha filha não para, então eu preciso que você me ajuda, conversa com alguém, com algum amigo, tio, papagaio, alguém que possa ficar com a criança. Agora, se ela ficar bem lá em casa, não tem problema, querido. Se ela puder tranquilamente, quer ficar na piscina se não estiver chovendo, não tem problema nenhum. Mas semana que vem, sábado, dia 19, 1h da tarde, eu preciso fazer uma reunião urgente com todos aqueles que estão envolvidos. Iane, também preciso. Cadê a Mari? Está na salinha, tá? Por causa da dança, tá bom, linda? Todos aqueles que estão envolvidos em tudo, tá? Que algum ministério da igreja, eu preciso que esteja presente em nome de Jesus. Amém? Vai vir aquela pergunta, e o louvor? Naquele dia não vai ter, tá? Sábado, dia 19, não vai ter ensaio do louvor, tá bom? Depois eu vou remanejar a conversa com ele, não tinha falado com ele sobre isso ainda, mas já estou adiantando que não vai ter ensaio do louvor. Eu quero que todos aqueles que estejam envolvidos em algum ministério, a gente precisa fazer uma reunião mais do que urgente. Beleza? Qual vai ser o dia? 19. Não é 19 do mês que vem, tá? Desse mês. Às 13 horas. Beleza, queridos? Então, aí, se vocês quiserem ir almoçados, podem ir almoçados. Quem quiser ir antes, se alguém quiser fazer alguma coisa lá, pode combinar também. Mas eu preciso que a gente comece a reunião às 13 horas. Amém, queridos? Tudo bem? Uma pergunta só assim, que eu vou fazer a pergunta e já vou te responder. Pastor, é uma opção? Não. Tá? É uma convocação. Você é obrigado a estar lá. Tá? Nem me pergunte, pastor, mas... Não, você é obrigado. Tá? Por isso que eu estou fazendo há 15 dias para frente, para você programar a sua vida. Tá? Todos aqueles que estão ouvindo o ministério, você é obrigado a estar lá às 13 horas. Amém, queridos? Se põe de pé em nome de Jesus para nós ir embora. Querido, você que está na live, Deus te abençoe também. Em nome de Jesus. Pai, que a graça, o amor e as suas doces consolações sejam sobre as nossas vidas. Eu oro por paz na Ucrânia, oro por paz lá com a Rússia, eu oro que essa guerra cesse em nome de Jesus Cristo, cessem as mortes, cessem as tragédias naquele lugar. Senhor, esses dias eu vi que um míssil caiu dentro de um lugar que tinha várias crianças. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por misericórdia, que a tua misericórdia alcance aquele lugar, Senhor. Por favor, que o teu amor alcance aquele lugar, Pai. Guarda os nossos irmãos que estão naquele lugar, eu clamo por paz.
a tua paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor nos dá, Pai. Que a graça e o amor, as tuas consolações, Senhor, sobre a nossa vida, guia-nos, livrai-nos de todo mal, no nome de Jesus. Querido, vos abençoo, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus se você quiser. Aleluia, Deus abençoe, obrigado pela visita, viu?